Vamos falar de uma, não vou dizer novela, mas é algo que a gente vem falando, vem noticiando aqui na Central do Mercado, o Guilherme Arana, né? O Guilherme Arana com poucas oportunidades no Sevilha, a resposta do Sevilha para os empresários do Arana. Olha, a gente não vai emprestar, não vai liberar, melhor dizendo, perdão, não vai liberar o jogador para empréstimo, ou seja, os clubes que estavam de olho aí, Corinthians principalmente, até o próprio André Sanches, presidente do Corinthians, disse que no Brasil ele só joga no Corinthians e tal, mas o que poderia ser algo frustrante não é pelo menos para o Corinthians, porque o Corinthians agora sinaliza e negocia a compra do jogador em definitivo do Sevilha. Não é uma negociação fácil. Essa notícia foi trazida pelo Bruno Cassucci, o repórter que cobre o dia a dia do Corinthians no Globoesporte.com. Uma negociação que está já em andamento. Não é algo fácil, segundo a reportagem que está lá na Central do Mercado no Globoesporte.com. Mas o Corinthians aí sinalizando, dando uma trucada, né? Vamos dizer assim, né? Como se fosse lá no baralho, dando uma trucada no Sevilha, que não aceita emprestar, não libera o jogador, mas o Corinthians tentando aí, em definitivo, o Guilherme Arana. A gente falou aqui também na Central do Mercado sobre o Cueva, né? O ex-São Paulino Cueva, peruano, está no Krasnodar da Rússia. O Krasnodar pagou cerca de 9 milhões de euros para o São Paulo para ter o jogador. Só que ele não está se dando muito bem, não está se adaptando lá no Krasnodar da Rússia, não está se adaptando ao país e quer, né, voltar ao futebol sul-americano. O Independiente sinalizou, mas é uma negociação que acabou dando uma esfriada, e o Grêmio fez uma consulta. Inclusive, o representante do Cueva, que é um empresário brasileiro, esteve em Málaga na intertemporada do Krasnodar da Rússia, lá na Espanha, para ver se conseguia uma liberação por empréstimo aí para o Grêmio. A resposta ainda não foi dada ao empresário, né? O Krasnodar ainda não respondeu o representante do Cueva, e aí seria o interesse do Grêmio um empréstimo pagando parte do salário. Algo que se desenha muito difícil nesse momento, porque o Krasnodar quer reaver tudo que investiu no Cueva em relação a quando tirou do São Paulo 9 milhões de euros. Então é uma situação que hoje à tarde deve ter uma definição. O Santos está no mercado, a gente já anunciou aqui na Central do Mercado em primeira mão, né, muito perto de ter o Everson, mas também quer um atacante. O Blandi é o atacante da vez aí que o Santos está sondando, está buscando informações. Eu conversei com algumas pessoas na Argentina, pessoas que estão lá no dia a dia do San Lorenzo. O San Lorenzo quer 5 milhões de dólares. E é o seguinte, não tem parcelamento, não tem pagar depois, não tem jogador na composição, não tem empréstimo. O San Lorenzo não tem outro jogador com essas características para reposição, então teria que chegar e pagar aquilo que o San Lorenzo quer. Então o Santos, que está numa dificuldade financeira, aí, né, compondo para ter reforços para o Sampaoli, dificilmente vai ter aí 5 milhões de dólares para dispor à vista para ter o Blandi. Então é uma situação que tem o interesse, tem o aval do Sampaoli, mas acaba ficando muito difícil pela condição imposta do San Lorenzo. Bacana, Hernan. Vamos ver o card do Blandi? Vamos? A gente separou aqui o card do Blandi e o Thiago Gurjão estava olhando comigo, pesquisando. A gente deu 3 estrelas para o Blandi, né? Que ele está sem jogar desde setembro, tem uma lesão, mas tem uma média muito boa de gols. São 27 jogos, 17 gols em 29 jogos. Então essa é a média de gols, é um artilheiro, é um homem-gol, fazedor de gols, mas está sem jogar desde setembro por causa de uma lesão. Então a gente deu 3 estrelas aí para o argentino Blandi, que está no radar aí do Santos. Bom nome, Blandi, de repente chegando para o Santos, uma opção para o Jorge Sampaoli no sistema ofensivo, centroavante clássico. Obrigado pelas informações, Hernan, até a próxima. Valeu. Quem ficaria triste é o Papa Francisco, que torce para o São Lourenço de Almagro. Mas se você observar essa possível contratação do ponto de vista do torcedor santista, é para ficar satisfeito, caso ela aconteça? É para ficar satisfeito. Acho que pelos valores é difícil que ocorra. Ainda mais se realmente tiver que ser à vista, né, despendendo o valor. 20 milhões de reais, mais ou menos. Mas, de qualquer forma, me espanta o número de estrangeiros no elenco do Santos. Comentando sempre aqui, no Seleção Sport TV, pode ser reforço do Corinthians, acertando agora uma compra definitiva, talvez, desse jogador
em relação ao Sevilha, que detém os direitos econômicos do Arana hoje em dia, vendeu e compra de volta. É sempre estranho quando isso acontece no mercado, né? E com um espaço de tempo tão seria curto. um reforço muito grande. Eu ainda não entendo por que Guilherme não deu certo em Sevilha. Não entendo. Mas falando do Cueva, né? Pois é, o Cueva eu queria trazer a seguinte informação. O Krasnodar, que lá na Rússia eles chamam de Krasnodar, porque em russo, quando o O não é sílaba tônica da palavra, tem som de A, então é Krasnodar para os russos. É o time com mais dinheiro no futebol russo hoje em dia. Sim. O Zenit de São Petersburgo tem o apoio da estatal de óleo e gás da Rússia, mas o Krasnodar tem um super milionário proprietário do time e apaixonado por futebol. E além disso, tem o estádio mais moderno da Rússia, que não estava na Copa do Mundo, sabe-se lá por quê, e um cara que realmente gosta de futebol e vive contratando jogadores. Então, me parece muito estranho tão rapidamente o Cueva voltar para o Brasil, porque dinheiro o clube não precisa. É isso que eu ia te falar. Cueva foi contratado após a Copa do Mundo. Sim. Estando lá em Moscou, tem muitos amigos, né? Bem perto lá, então... o Krasnodar tem dinheiro, precisa de meio campista. Foi você que indicou, Pet? Não, é conta. Falei isso. E eu falei, melhor vocês pegam o De Arrascaeta. Sim. E De Arrascaeta, naquela época, sairia por mesmo dinheiro que o Cueva. Que era 9 milhões, se não me engano. Comprar um Cueva. E eu falei, não vai dar certo. Eles falaram que precisavam de meia. Camisa 10. Aí eu recomendei o De Arrascaeta. Pega o De Arrascaeta. Que pra mim é o que o melhor de potencial e tudo. E ainda não arrebentou tanto no segundo semestre. Não. Mas jogou bem, não sei o quê. Foram no Cueva, alguém ofereceu o Cueva, que entende melhor de futebol. E aí, ainda bem, né? Porque o De Arrascaeta agora está no Flamengo, o Cruzeiro vendeu mais do que ia vender naquela época. E o Cueva assediado pelo Grêmio. E o Cueva assediado pelo Grêmio, porque lá fez, se não me engano, 21 jogos e 0 gol. 0 gol. Não estão satisfeitos. Mas deve ter jogado recuado. Curioso, porque o Krasnodar era o time do Smolov, que era o principal atacante da Rússia, no período em que eu estava lá, de preparação para a Copa do Mundo. O Smolov saiu do Krasnodar, foi jogar no Lokomotiv de Moscou, que é o atual campeão russo, e ficou uma vaga no ataque ali. Eles contrataram um Ari, brasileiro naturalizado russo, está jogando lá nesse time. Talvez o Cueva tenha perdido espaço para o próprio Ari, jogador brasileiro. Porque no meio-campo eu também não vejo muito ali o Cueva nesse time russo lá. Na Rússia, o estilo do Cueva, você conhece bem o futebol russo, não dá certo. Não combina com o Grêmio, né? Você acha, Elias? Não combina com o Grêmio. Por quê? Eu acho que é um jogador disperso, acho que é um jogador irregular, acho que é um jogador que não combina com as características históricas do Grêmio, então eu tenderia, em uma situação normal, a dizer que não faz nenhum sentido o Grêmio contratá-lo. Só que o Renato tem uma capacidade particular e peculiar de fazer coisas sem sentido funcionarem, né? Não fazia sentido o Grêmio contratar o Léo Moura com quase 40 anos, e o Léo Moura tem uma trajetória bastante respeitosa no Grêmio, não fazia sentido o Grêmio investir no Cícero, e ele teve participação decisiva em título de Libertadores. Então, o Renato tem uma capacidade de transformar e coisas... Jael, André, Jael, o elenco praticamente todo do Grêmio, campeão da Libertadores, dos que vieram, é um elenco de recuperação de jogadores. Assim. Impressionante realmente o trabalho do Renato nesse sentido. Então, poderia se abrir aí a possibilidade de o Cueva ser mais um renascido, ressuscitado pelo Renato. Não é um jogador que eu contrataria, acho que não combina com o Grêmio, mas a gente tem que reconhecer que o Renato é um cara com essa capacidade de fazer jogadores improváveis renderem bem. Né? Tendo ainda a reforçando a sua tese, que é boa, tendo ainda um jogador jovem que estava entrando ano passado no final do jogo, no final do campeonato, e entrava muito bem, está me fugindo o nome. Tony Anderson? Não. O meio campista, atacante. O Grêmio tem alguns. Não, teve Pepe, que é parecido com esse, mas teve sim. aquele outro, mais... Tem um mais recuado próximo ao Arthur, que é o Matheus Henrique. Mas é mais recuado, não é mais esse que recuado, não é esse que eu tô falando. Enquanto você lembra, Petkovic. Você não me Qual lembra, jogo? Rafa, que sabe tudo. Você esquece a culpa do outro? Tá botando a culpa no Rafa? Não é Patrick, não é o... Vai lá. Depois você lembra. Vamos a